Oi, amores, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje o assunto vai ser lidar com desafios, tá? E eu gostaria de trazer um ponto de vista que não é, isso é um ponto de vista meu, que eu vou compartilhar com vocês, mas é muito importante que você tenha discernimento, que você pode pensar diferente, ter um ponto de vista diferente, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa, como vocês sabem, muito ligada ao mundo espiritual. Sou ligada, respeito pra caramba essa coisa de antepassados, respeito minha portal que foi meu pai e minha mãe para eu chegar nesse mundo. E fui estudar constelação sistêmica de Bert Helling, né? Tenho a formação em constelação sistêmica com bonecos. Então, o que acontece, povo? Quando você tem um desafio, vou falar uma atitude que eu faço. Quando você tem um desafio relacionado a seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmã, ex-filho. Não se exclui a pessoa. Você não se exclui. Digamos que você foi traído, digamos que você violentaram seus valores. Ainda assim, essa pessoa continua pertencendo ao seu sistema familiar. Você não exclui. Não significa que você conviva com essa pessoa. Você não exclui do seu coração. Ela continua pertencendo ao seu sistema familiar. Então, assim, eu falo sem problemas que eu não falo com a minha irmã há muito tempo, mas a minha irmã é minha irmã mais velha. Eu tenho um irmão que está no mundo espiritual, que é entre eu e a minha irmã, e eu sou a filha mais nova da minha família. Então, assim, eu sou a terceira filha, tenho que estar na minha posição correta, eu sou a terceira filha. Ainda que eu não fale com a minha irmã é minha irmã, entendeu? E eu não excluo ela. Ela tem um espaço que é dela no meu coração. Mas isso não significa que eu escolho conviver com ela. Isso é muito importante, gente. Você ter essa clareza. Que tem pessoas que podem ser muito próximas de você. Tem pessoas que podem ser seus pais, seus filhos, né? Um irmão, que não tem caráter nenhum. Que está escolhendo ter atitudes na vida que vão magoar se você ficar perto. E você, por autodefesa, mantém distância. Porém, manter distância não significa excluir do coração. Esse é o primeiro desafio que eu acho. Não acho que a gente veio aqui para modificar as escolhas das pessoas. Nós viemos aqui para evoluir e ser um convite. E a pessoa, vendo você, ela vai escolher se ela quer seguir esse caminho de luz ou não. Elas têm um livre-arbítrio, né? E aí, povo, vamos para a segunda parte, né? Esposo, namorado, noivo, né? Isso existe ex. Existe uma ex-esposa, um ex-namorado, um ex-noivo. Só que o que é importante você entender? Eu estou namorando um cara que foi casado há um tempão. Eu não sou o primeiro amor da vida dele. Ele pode me amar muito mais, mas eu não sou o primeiro amor da vida dele. Tá tudo bem, é você entrar no papel correto. Entendeu? E também, ele não é o primeiro amor da minha vida. É ele entrar no papel correto. Eu tenho gratidão pela ex-esposa dele. Não sei se ele tem gratidão pelos meus ex-relacionamentos, mas seria bom ele ter. Porque eu sou o que sou, porque todas essas pessoas me auxiliaram, me deram apoio, suporte, me deram aprendizados. Mesmo que a pessoa não age legal, ela te deu um aprendizado. Você cresceu enquanto alma. Então, a gente não cresce só no amor, a gente cresce na dor também, cresce nos desafios, né? E a gente pode escolher cada vez mais crescer no amor, sabe? Porque a vida requer crescimento. E quando você se
estaciona, a vida vai fazer o movimento. Então é melhor você fazer o movimento em vez de esperar a vida fazer o seu movimento, porque o movimento que a vida fizer pode não ser tão agradável assim. Então é outra coisa que a gente tem que entender. E saber liberar aqueles que partiram, sabe? Porque muitas vezes quando você está preso na mágoa, no ressentimento, você está preso. Você pode falar que não, mas continua preso. Então, amores, o que eu quero dizer? Como a gente lidar com o desafio, né? Primeiro, saber que viver superar desafios. Eu já falei para vocês que eu não tenho problema, porque eu retirei essa palavra da minha boca, sabe? Eu acho que eu tenho desafios na vida. Problema não tem problema, eu tenho desafios. Então eu retirei a palavra, esse peso que a palavra problema tem. Mas aconselho você a retirar. E você falar assim, como é que eu vou encarar os desafios da melhor maneira? Eu faço uma coisa. Quando um desafio se apresenta, eu não uso a força do meu braço. Primeira coisa que eu faço é me conectar com o divino e pedir a ele orientação. Como eu ajo aqui? Exatamente isso. Como eu ajo aqui. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu faço é como eu devo agir aqui? Como eu devo agir aqui? Como eu devo agir aqui? Primeira coisa que eu faço. Como eu devo agir aqui? E esvazio. O que é esse esvaziar? Esvazio para receber a resposta. Como a resposta vem, eu não direciono a fonte. E a gente tem que aprender que quando a gente entrega a essa energia maior uma pergunta, a gente permite que ele responda. Porque muitas vezes você pergunta e você já fala, eu já sei como é que eu vou agir aqui, vou bater nesse cara. Não, você não está esperando, sabe? Você, sabe, às vezes eu falo, como eu ajo aqui? E de repente numa situação fala, não faça nada, sabe? Quando eu estava em Israel, que eu tive uma situação difícil, eu invadi Israel, eu estava a caminho de Jerusalém, Israel entrou em guerra com a Síria, comigo lá. E eu estava na divisa entre Síria e Israel. E a gente estava parado no deserto, tá? E eu decidi andar. E o guia falou, não pode andar por aí, tal. E eu falo, cara, eu tenho o maior senso de direção, tenho um bom senso de direção, botei um monte de roupa, porque deserto é deserto, né? Ao contrário de lá, você tem que botar muitas roupas para se proteger. E fui andando. Aí tinha umas placas que era proibido ultrapassar, mas eu ultrapassei. E aí tinha uns tanques passando de guerra. E eu fui tirar foto do tanque, né? E assim, o tanque parou e virou a direção do tiro para mim. Oi? Olhei para trás assim, só pedra, né? Porque lá as montanhas não são que nem o deserto do Egito reto. Não, são desertos de montanha. E eu falei, ai que ótimo. E eu falei, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? E eu vi nada. Nada e eu nada fiz. Fiquei parada. E aquele tanque virado para mim, sabe? E aí teve um determinado momento que o tanque abriu, 3 homens vieram e falaram que ia me prender. Aí, mas deu tudo certo. Mas o que acontece? E quando eles falaram em primeiro em hebraico, eu não entendia. Falei em inglês que eu não estava entendendo. Aí eles falaram em inglês que eu estava presa. E eu comecei, o que eu faço? E tive toda a direção, mas minha mente ficou, o que eu faço, sabe? E o que acontece? É exatamente isso, esvaziar. Você não sabe qual é a fonte, você não sabe o que fazer. Então entrega para aquele que tudo sabe. Olha só o nome, aquele que tudo, não é sabe em parte, tudo sabe. E você tem que esvaziar. Ai, que eu tirei sangue. Tem que esvaziar e entregar. Essa é a parte mais difícil, porque a gente parte do princípio que a gente pergunta, mas a gente sabe quem é a fonte, a maneira, quando, isso e aquilo. Recebe. Se abre para receber. Então, eu quero que hoje vocês continuem trabalhando o objetivo de vocês, porque eu tenho coisas mais importantes para trabalhar com vocês.
é você se abrir para receber a resposta, tá? Então vamos bater aqui. Hoje, que o dia começa, que uma nova vida começa, que eu possa, caso apareça algum desafio, alguma questão importante, perguntar à fonte pura, a Deus, ao Criador, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Desse lado de cá. Que eu aprenda que existe uma energia primordial. Aquele que tudo é, que tudo sabe, que está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Sabe tudo? Ele é tudo. Está em todos os lugares. E que eu me abra para me conectar com essa fonte e pergunto, o que eu faço aqui? E que eu me esvazie dos meus achismos, das minhas conclusões, da minha prepotência, da minha arrogância. 2 dedinhos. Que quando eu tiver que lidar com algum desafio, que eu possa perguntar àquela energia primordial, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Do lado do olho. Mas que eu me esvazie para receber a resposta. Que eu não dê direção à fonte de qual será a fonte da minha resposta. Que eu me esvazie para receber a resposta. Embaixo do olho. E que a resposta pode vir através de uma música, de um livro, de um desconhecido. A resposta pode vir de N maneiras diferentes. Embaixo do nariz. A resposta pode não ser o que eu gostaria de ouvir, mas que eu receba a resposta como ela chega. Embaixo da boca. Ai! Quando batou. Que eu pare, que eu abra a mão, que eu me esvazie da prepotência de achar que eu sei mais que Deus. Que eu me esvazie dessa prepotência de achar que eu sei mais que Deus. Que quando eu fizer a pergunta, eu me esvazie para receber a resposta. Respira. E eu permita esvaziar todas as minhas conclusões, me esvaziar de meus pensamentos, me esvaziar dos meus sentimentos de que eu sei tudo, do meu controle, e que eu permita receber a resposta. Mesmo que ela não seja aquilo que eu queria ouvir. E que eu siga a direção que veio do alto. Porque às vezes a direção que veio do alto pede uma nova atitude, uma nova postura, pede humildade. Então que eu permita que a resposta chegue, que eu permita experimentar botar a resposta daquele que tudo sabe, que tudo é, e que em todos os lugares está em prática e veja maravilhas acontecer na minha vida. Que eu permita que o divino se manifeste na minha vida. Que ele sempre dá a resposta. Sou eu que às vezes não quero receber. De novo, ele sempre responde. Sou eu que às vezes me fecho para receber. Então que eu esvazie todo esse ego, às vezes até ego espiritual, e receba a resposta que eu preciso receber. Da maneira que ele escolhe dar. E por quem ele escolhe dar. Assim é e está feito.
Abre um espaço para o silêncio, abre um espaço para a resposta. Sempre ela vem. Ele nunca deixa de responder. Nós é que escolhemos não ouvir porque estamos cheios de certezas, conclusões, decisões, julgamentos. Uma vez eu ouvi uma coisa bem interessante que falaram que o Osho falou. Eu vou repetir para vocês, eu não sei se foi ele que falou. Que a gente deveria andar com duas coisas, as mulheres dentro da bolsa e os homens dentro do bolso. Um grão de areia e um imperador. No caso, uma imperatriz. Há momentos que você deve reconhecer sua grandeza. Sim. Há momentos que você deve reconhecer sua grandeza. Há momentos que você deve reconhecer os seus feitos, sua luz, seus dons e assumi-los no mundo. Há momentos de ser imperador, há momentos de ser imperatriz. Porém, perante a existência, pegue o grão de areia. Perante a existência, seja um grão de areia. Entenda que perante a existência você nada sabe. Que você é um mero grão de areia. E abra-se para receber a conexão com essa grandeza que tudo sabe. Que não impede de você ter um lado de grandeza também. Mas entenda que há situações, seja grão de areia, permita entregar àquele que tudo sabe a direção. Peça a direção e receba a resposta. Bom dia.